Bom, Salmos 51. Vamos ler versículos 14 em diante. Amém, irmãos? Livra-me, Senhor, dos crimes de sangue. Livra-me, Senhor, dos crimes de sangue. Deus da minha salvação. Então a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios. Então a minha boca entoará o teu louvor. Pois o Senhor não deseja sacrifícios, senão eu os daria. O Senhor não deseja sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Amém. Hoje eu queria falar sobre o último andar, o último degrau, o último nível da honra e da dignidade. Nós somos pessoas muito preocupadas com a nossa honra. Nós somos pessoas muito preocupadas com a nossa própria dignidade. O texto que nós lemos é um salmo de Davi. E Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus. É interessante essa designação, e mais interessante ainda, quem é que designou assim. Quem designou Davi assim foi Deus. E quem designou Davi assim foi Deus, num momento muito interessante. Deus disse isso antes que o Davi nascesse, na verdade. Texto base para essa afirmação, deixa eu ver na minha cabeça, eu acho que é o primeiro livro de Samuel, capítulo 13, eu acho. Capítulo 13, versículos 8, 9 em diante. O texto é: o Saul deveria esperar 7 dias. O Senhor disse assim para Saul: fique aqui 7 dias, através de Samuel. Samuel disse para Saul: fique aqui 7 dias, e eu vou orar por vocês, eu vou clamar a Deus por vocês, eu vou oferecer sacrifícios a Deus por vocês, e vocês vão pelejar, parece-me, contra os filisteus, mas eu não estou certo disso, e Deus vai dar vitória para vocês. É esse texto? Capítulo 13, versículo 8? É esse? E esperou Saul 7 dias, o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo ia se espalhando. Então disse Saul: trazei-me aqui holocaustos e ofertas pacíficas. E ofereceu holocaustos. Mal havia acabado ele de oferecer holocaustos, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel a Saul: que fizestes? Agistes loucamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenara. Então disse Saul: porquanto via que o povo ia se espalhando de mim, e os filisteus tinham se juntado em Miquimás, e tu não vinha nos dias aprazados, então disse eu: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda na face do Senhor não orei, forcei-me e ofereci holocaustos. Esse problema, esse texto, parece que eu mudei um pouco a ordem, que eu fui citando aí de memória, mas esse texto é o texto da queda de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. E ele assumiu o reinado, e na sequência, algum tempo depois, ele fez uma lambança, mas assim, grande, muito grande. Ele rompeu com Deus, ele quebrou o elo da obediência com Deus. Existem linhas no relacionamento que não podem ser quebradas. Existem linhas imaginárias num relacionamento, por exemplo, marido e mulher. Tem coisas que você não pode fazer, tem coisas que você não pode dizer, tem coisas que você não pode deixar, tem coisas que simplesmente não podem acontecer, porque se acontecer, parece que não tem volta. Não, mas tem o perdão. Beleza, mas na cabeça do casal vai ser complicado trabalhar isso depois. E o Saul
quebra essa barreira, rompe essa linha, quando ele desobedece Deus. Então, na sequência do texto, eu baguncei a ordem citando, porque eu não queria abrir o texto, mas na sequência do texto, o Saul disse assim para Davi, acha esse versículo: agistes loucamente em não guardar o mandamento do Senhor, porque agora teria confirmado o Senhor o seu reinado sobre Israel para sempre. Que versículo é esse? 13. Agistes loucamente em não guardar o mandamento do Senhor, teu Deus, que te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o seu reinado sobre Israel para sempre. Vem comigo nisso aí. Samuel está dizendo assim, se você obedecesse direitinho, o seu reinado seria confirmado sobre Israel para sempre. Ou seja, Jesus não seria chamado de filho de Davi, mas filho de Saul. Você está entendendo? O reinado era para sempre. Todos os negócios iam ser em cima de Saul. Todo o arcabouço da teologia neotestamentária seria montado em cima de Saul, e não de Davi. E é isso que o Samuel está dizendo. Como você caiu, o seu reinado, se você obedecesse, teria sido confirmado sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o seu reinado. Eu acho que é o 14. E já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Isso. Agora não subsistirá o teu reino, e já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Quando Samuel diz isso, é no começo do reinado de Saul. O Saul reinou 40 anos. Quantos anos? Certo. O Davi vai aparecer no capítulo 18 como um jovem. Capítulo 17 é a primeira vez de Davi como um jovem. Alguns arriscam que ele tem 17 anos. E isso está antes da primeira metade do reinado de Saul. Se você fizer a conta, está perto da metade do reinado. Se você fizer a conta, quando o Samuel falou isso aqui, o Davi não tinha nascido. Quando Deus, através de Samuel, disse, olha, o Senhor vai buscar um homem segundo o seu coração. Esse homem nós sabemos que é Davi, porque nós temos mais duas outras referências textuais que apontam que Davi se encaixa no escopo dessa profecia. Estão me fazendo entender? Então isso aí é para o Davi. Mas quando Deus falou isso, o Davi ainda não tinha nascido. E aí por que é que o Davi é um homem segundo o coração de Deus? Bom, o Davi é um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz isso, Deus disse isso. Não sou eu que vou falar contra, mas, analisando um pouquinho a vida de Davi, eu vejo que Davi tem alguns problemas. Por exemplo, como é que eu vou dizer isso? Davi tinha problemas com a lascívia. Era difícil para ele ver uma mulher bonita na sua frente. Sempre ouvimos que Davi caiu em pecado com Betseba, né? Quando Davi caiu em adultério, então ele caiu porque ele levou a mulher lá do Urias para a cama e tal, e aprontou. Mas se você prestar atenção na vida de Davi, você vai perceber que a inclinação de Davi não começa naquele dia. Você vai perceber duas coisas. Primeiro, que o Davi não caiu quando foi para a cama com Betseba. Quando ele foi para a cama com Betseba, ele já estava caído. Porque para você ir para a cama com outra mulher, cara, você já está caído. Ah, então ele caiu quando ele mandou chamar a mulher. Não, mas quem faz isso já está caído também. Ah, mas ele percebeu quando ele olhou, espiou a mulher tomando banho. Mas quem faz isso já não está caído? Então é muito difícil você dizer assim, foi aqui que caiu. Eu acho que até para o Davi é difícil. Apontar e dizer assim, eu vou mostrar quando é que isso começou. Ouça você que tem problemas com a lascívia, talvez. Ou com outro tipo de pecado. É difícil você apontar e dizer, foi aqui. Porque o conselho de Jesus lá em Apocalipse, nas cartas apocalípticas, ele diz o seguinte, lembra onde começou esse negócio, volta lá atrás e começa a refazer todo o caminho de forma correta. Praticando as primeiras obras. Então, Davi é um homem segundo o coração de Deus? Bom, eu creio que é, porque está escrito na Bíblia, mas o Davi era um homem que tinha problemas com lascívia. Por exemplo, no primeiro livro de Samuel, capítulo 25, tem o problema de Davi com Nabal. Então, Davi tem uma discussão com o cara, por uma demanda, que não vem ao caso aqui, e o Davi ia matar o rapaz. Davi era terrível, o Davi ia matar o cara, ele era bom na espada e tal, o Davi ia matar o homem.
E aí esse homem tinha uma mulher chamada Abigail. E Abigail vem, colocou a mão no peito de um e a outra mão no peito de outro, dizendo, não, ninguém vai derramar sangue aqui e tal, não sei o quê. E aí ela chegou e falou para o marido dela, não, vamos dar o que ele está pedindo, não precisa ter morte nessa demanda. E aí o Davi se apaziguou, tal, a mulher colocou pano quente na briga, tal, não sei o que lá, o Davi pegou e foi embora com os amigos, com os caras aí que andavam com ele, e tudo bem, passou. Mas logo depois, eu não lembro qual que é o texto, mas lá no final do capítulo, versículo 40, mais ou menos isso, o Davi fica sabendo que o rapaz morreu. Esse cara que ele ia matar, morreu. O Davi voltou e ficou com a mulher do cara. Você entendeu? A mulher separou a briga, e aí, quando o cara morreu, o Davi foi lá e pegou a mulher para ele, casou com essa mulher. Não é? Você tem também o problema das filhas de Saul. Davi casa com duas delas. Ele briga por uma, que é a Mical, mas também tem uma outra que entra aí na conversa, tal, e o Davi trabalha para ganhar essa primeira, depois pega a segunda, tal. O Davi é esse homem. Vamos jogar aberto? O Davi é esse homem. Por exemplo, quando Davi assume o reinado, agora é o segundo livro de Samuel, capítulo 5, dá uma lida aí, dá uma checada, versículo 12, 13, 14, por ali. O Davi assume o reinado e ele reina em Hebrom. E quando ele assume o reinado, a primeira atitude de Davi, a primeira coisa que ele assina, o primeiro mandato, a primeira lei, a primeira regra, a primeira atitude do Davi é casar com mais mulheres. Ele disse, eu estou precisando de mais mulheres. E ele casa com algumas mulheres, eu não lembro quanto, mas está lá escrito lá. O Davi, ainda nesse quesito, quando o Davi está velho, quer dizer, depois de cair, se levantar, se arrepender, se transformar no salmista que nós conhecemos e tal, o Davi, ele velho na cama, já perto da morte, a Bíblia diz que ele se casa ainda com uma jovem, porque ele precisava de alguém para esquentar os pés. Não me pergunte como é que é esse negócio de esquentar os pés, porque aí é um negócio vai pela hermenêutica aí de vocês, não é? Então, o Davi era um homem segundo o coração de Deus? Era, mas ele tinha esse lance aí. E tem mais, o Davi, eu estou falando muito mal do Davi, não? No fim a gente vai melhorar isso aí. Porque o Davi, lendo a Bíblia, numa leitura natural, você vai perceber, deixa eu falar com o português nosso, e não com as palavras poéticas da Bíblia. Mas o Davi chegou a ser um tipo de um cangaceiro. Você está entendendo? O Davi tinha uma gangue de 400 pessoas. E o Davi... Não, é sério isso. O Davi andava tocando terror na cidade. Você está entendendo? E ele mostrava a sua periculosidade para vender segurança. É por isso que ele brigou com Nabal. Ele brigou com Nabal lá no texto que eu falei, não vem ao caso. Eu vou explicar aqui o que estava acontecendo ali. Na briga do cara que ele casou com a mulher depois. Ele está brigando porque é o seguinte, o Nabal era milionário. E o Davi era esse cara que andava com 400 valentes atrás. Bons de briga, esse pessoal. E eles arrumavam encrenca. Você está entendendo? E aí, chegou na época da tosquia das ovelhas do Nabal. E a tosquia é o dia do dinheiro, né, pessoal? Transformar o trabalho todo daqueles meses em dinheiro. A lã vai ser vendida para a indústria têxtil, então os caminhões estão lá esperando, está tudo certo para assinar o cheque, para depositar na conta, não sei o que lá. Tudo bem, não tinha cheque naquela época, nem conta, mas vocês entenderam. E aí, o Davi ficou ali na espreita e falou, esse cara está com dinheiro. Esse cara está montado no dinheiro. Chegou lá e falou assim, é o seguinte, é melhor você pagar para a gente fazer a sua segurança. Eu disse, não, eu não estou me sentindo inseguro. Não, então, mas se você não pagar para a gente, você vai ter problemas. Com quem? Com a gente. Eu falei assim, não, mas isso aí não é certo. Isso aí não é certo. Não, então você vê aí, porque a gente está viajando, precisamos de água, vinho. Lê depois o texto. Coisa para viagem, tal, não sei o quê, faz alguma coisa aí para nós, faz um agrado aí e tal, porque a gente deixa você em paz. Senão não vai dar certo. Esse cara é o Davi da Bíblia.
um amante inveterado que teve muitas mulheres, um cangaceiro, um assassino. Davi, por exemplo, o Urias. O Urias é um sangue que ficou na conta de Davi. Ele ficou com a mulher do cara e depois mandou matar o cara para ficar com a mulher. Essa mulher é mãe de Salomão. Você está entendendo? Então, o Davi tem lá, eu estou fazendo a caveira do Davi primeiro para você entender por que ele é um homem segundo o coração de Deus. Porque até agora não está aparecendo. Vamos falar de Davi, pai. Davi foi um péssimo pai. Davi foi um pai ausente. Não tem tempo para falar aqui, mas na família de Davi, Amnon, Davi tinha um filho chamado Amnon e uma filha chamada Tamar. E na família de Davi, Amnon estuprou a Tamar. Nós estamos falando de 2 filhos de Davi, um casal, filhos de Davi. Um irmão estuprou a irmã. Mas é meio irmão. É meio irmão, mas para o Davi, os 2 são filhos. Para o Davi, os 2 são filhos. São de mães diferentes, por conta até dessa vida de Davi. Mas, na família de Davi, vamos lá, Amnon estuprou Tamar. Tamar não foi consolada pelo Davi. Imagina uma filha sendo estuprada e o Davi nunca deu um abraço nessa menina. Nunca deu um abraço nessa menina. Essa menina tem um irmão legítimo de pai e mãe, e esse irmão é o Absalão. E o Absalão fica com raiva de Davi a partir daí. Porque o Absalão traz a Tamar para morar com ele. E fala assim, o pai vai passar aqui em casa e vai falar alguma coisa. Ou a seu favor, te dar um abraço, ou contra Amnon. E as coisas não vão ficar desse jeito. Vai melhorar. E aí o Absalão traz a Tamar para dentro da sua casa e o Davi nunca manda uma carta. O Davi nunca dá um telefonema, um e-mail, nada. O Davi nunca falou com Tamar. E a palavra Tamar vem do hebraico uma pequena palmeira. Tamar é o pé de tâmara. Então, é uma palmeirinha que precisa de cuidado. Essa é a ideia. E aí, o Absalão, isso marcou tanto em Absalão, mas marcou tanto em Absalão, não defendendo o Alan Bus que ele vai fazer lá na frente, mas quando o Absalão se casa, porque ele era solteiro, ele se casa e ele tem uma filha, e o nome da filha? Tamar. É como se ele dizesse assim, essa aqui é a minha, agora eu quero ver quem vai pôr a mão na minha, Tamar. Porque eu não tive pai na hora que a minha irmã mais precisou. A minha irmã não teve pai. Essa menina andou na rua, se você ler o texto lá, ela, parece que é 17, segundo Samuel, ela andou pela rua, ela passou vergonha, porque o irmão dela estuprou ela e depois despediu ela humilhando, com nojo dela. Essa é a filha de Davi. E o Davi não fez nada. E depois de 2 anos, sem o Davi dizer uma palavra, sabe o que acontece? O Absalão vai lá e mata o Amnon. Tudo isso na casa de Davi. Um filho estupra uma filha. O outro filho vai lá, fica com raiva do irmão. E depois ele vai lá e mata o próprio irmão. O Absalão matou Amnon. O Absalão ficou quieto, esperando o Davi se manifestar. E o Davi não faz nada. E aí quando o Absalão manda Joabe, parece que Joabe, ele manda através de Joabe um recado para o Davi. Ele diz assim, fala para o meu pai que ou ele me mate, ou ele me veja o rosto. Eu queria ver meu pai, alguma coisa assim com isso. E aí o Absalão volta para Jerusalém e vai morar, sei lá, alguma coisa em torno de 3 quilômetros de Davi. 3 quilômetros assim de Davi. E fica 3 anos. E o Davi nunca vê o Absalão. Nunca vê Absalão. Depois de ter matado Amnon, o Absalão vai morar com o seu vô. Sabe quem que é o vô do Absalão? Pois é, o vô do Absalão é o pai de Betseba. Um cara que odiava também Davi, chamado Aitofel. E aí lá, na casa de Aitofel, o ódio contra Davi vai sendo cozido, vai sendo aumentado no coração de Absalão. E quando Absalão vai morar em Jerusalém, ele disse, agora meu pai vai me ver. Agora eu vou estudar na capital, e aí meu pai, o problema não é dinheiro. O problema não é, o Davi é rei, ele é milionário, ele é um monarca, ele é o principal daquela nação. Mas ele não queria, o Absalão não queria ter um carro, ele não queria ter, isso ele tinha palácio, melhores escolas, melhores roupas, melhores brinquedos, mas ele queria ter um pai. E ele não tinha em Davi. E quando Absalão vai para a capital, 3 anos morando perto do pai,
E o pai, sem ver, ele chama o Joabe e fala assim: fala para o meu pai que ou ele me mate, mas ele me veja o rosto. E aí o Davi arruma um espaço na agenda para ver Absalão e fala assim: manda entrar o jovem Absalão. E aí ele não pergunta porque ele matou o outro, ele não pergunta como está a filha que foi estuprada, ele não pergunta nada, mas ele olha, ele tem 15 minutos para atender Absalão, dá um abraço, dá um beijo irresponsável no rosto de Absalão, e o Absalão sai de lá com aquele ódio curtido, pensando numa rei reinando, numa justiça, não existe família, não existe pai, se eu fosse rei as coisas seriam diferentes. Dá para pensar por que o Absalão fez uma revolta daquele tamanho. Tem mais, na casa de Davi, Salomão, sabe o Salomão, sábio, não sei o que lá, ele matou Adonias. E o Adonias não gostava de ninguém. Todo esse pessoal é filho de Davi. Todo esse pessoal, toda essa galera é filho de Davi. Então Davi foi um assassino, Davi foi um homem lascivo, Davi foi um pai, no mínimo, irresponsável, no mínimo, ausente. E um homem com esse histórico, um homem com histórico como esse, não é exatamente um grande referencial de fé. Um homem com esse referencial não é exatamente um grande homem de Deus, mas de alguma forma Davi conseguiu reverter tudo isso. E é sobre isso que eu queria falar. Porque um homem com essa biografia dita até agora não chama a atenção de Deus, caso Deus estivesse buscando um santo. Uma pessoa com essas características certamente não poderia ser um líder escolhido por Deus, mas Davi foi. E a minha missão aqui é buscar junto com você os detalhes que possibilitaram esse Davi que eu estou falando, esse Davi que estamos enxergando aqui agora, se transformar no Davi que nós conhecemos pela Bíblia, pelos Salmos, sendo inclusive um ancestral direto do Senhor Jesus Cristo. Para isso, eu vou deixar 3 pontos. Primeiro, o Davi entendeu que sucesso não resolve pecados. O Davi entendeu que sucesso não resolve pecado. Alguns anos atrás, eu dei uma palestra na faculdade onde eu trabalho, e o tema lá era Vencendo as Tentações. Essa palestra ficou muito conhecida lá em São Paulo, por conta dos nossos programas de TV e de rádio. As pessoas queriam muito um material escrito com essa palestra, muito, mas muito, mas muito. Se você colocar lá César Cavalcante, Vencendo as Tentações no YouTube, tem lá milhares, milhares e milhares de visualizações. É uma palestra longa. E os irmãos, não tem uma apostila, não sei o que lá. Bom, essa palestra virou um livro, né? Esse livro se chama Vencendo as Tentações, está na sua 2ª edição, blá, blá, blá. Mas o que eu estou querendo dizer é que depois disso, eu comecei a ser procurado por pessoas que sofriam de tentações das mais variadas. Eles achavam que eu era um expert nesse assunto, e eu nem sou. Minha área é mais teologia. Mas como eu escrevi esse livro, e aí as pessoas começaram a me procurar com essa demanda. E na tentativa de ajudar pessoas assim, eu fui percebendo que buscar o sucesso e a realização é um refúgio para muitas pessoas. Então eles obtêm o sucesso porque eles estão lutando, buscando, trabalhando, tal, mas o problema, mas o pecado não é resolvido. Então o cara se afunda na vida de trabalho e acaba tendo mais sucesso do que um que não se afunda no trabalho, mas aquele sucesso na verdade é um disfarce. Às vezes sucesso ministerial, eu poderia, não vou, na verdade eu não poderia, mas eu tenho argumentos, eu tenho históricos para falar de pastores. Pastores extremamente bem-sucedidos e que, na verdade, são caídos. Mas que você, pela mídia, você olha nomes que você conhece, que você já ouviu falar, de pessoas que quiseram almoçar comigo, disse, eu quero almoçar com você, vamos almoçar. E aí chega lá e ele conta uma história, diz, mas você tem essa demanda? Não pode ser. Mas você é o fulano de tal. Então, a pessoa acha que alcançando o sucesso, o pecado está resolvido. Mas não está. E o Davi entendeu isso. Chegou uma hora que ele tirou a coroa da cabeça, rasgou as vestes, disse assim, eu não sou mais rei. De joelhos, eu sou só um homem pecador, clamando por misericórdia. Porque nós, de joelhos, estamos nivelados enquanto pecadores. De pé, na firma, você pode ser o patrão, a patroa, o
pai, o pastor, o obreiro, a obreira, a mãe, a mulher com garra e tal. E nada, eu não tiro o seu mérito, você é tudo isso, mas nada disso resolve o seu pecado. Mas quando você se despe de tudo isso, e quando você cai de joelhos dizendo, Senhor, por favor, me ajuda, você é só um pecador clamando por misericórdia. A pessoa, o cara tem problemas com a masturbação. Um exemplo clássico, falando português claro. Posso tratar? O cara tem problemas com a masturbação. Aí ele acha que essa situação, esse vício, vai acabar quando ele se casar. Aí ele vai lá e casa, porque o casamento é o sucesso da vida social. Você casou, você agora tem uma família para chamar de sua. Enfim. E aí ele acha que alcançando esse sucesso social, ele está livre, porque agora ele tem uma esposa. Não está. Não está. Por conta dessa demanda que eu compartilhei com vocês, eu já atendi e atendo muitos homens que são casados e hoje mais viciados do que eram antes. Porque sucesso não resolve pecado. Eles estão, o rapaz e a moça, está com a imoralidade, não sei o que lá, então vamos casar, porque se a gente casar, está tudo resolvido. Não está. Não está. A pessoa é desonesta. Uma vez foi pregar numa igreja, essa dá para falar. Uma vez fui pregar numa igreja, preguei, não sei o que, era uma igreja grande, X, tal, lá em São Paulo. E aí quando terminou, o irmão da porta falou assim, pastor, o senhor tem um minutinho, tal, eu estava naquelas cantinas de igreja, comendo aqueles negócios fritos no óleo, não sei o que, tal, para poder chegar em casa já jantado. E aí ele falou, pastor, o senhor tem um minuto? Pois não, irmão, vem cá. Mas vem que foi me levando para o fundo, até que ficou só eu e ele. Ele disse assim, eu tenho que confessar um pecado e eu queria confessar para o senhor. Eu falei, para mim? Eu nem te conheço, tem que falar com o seu pastor. Não, eu queria saber do senhor uma coisa, se eu confesso, não confesso, o que eu faço? O que foi? Ele falou assim, eu trabalho de valet. Aqui não tem em Três Lagoas, valet? Tem? Valet é, você chega no restaurante, você dá a chave para o cara e ele guarda num lugar, você paga a parte. Lá em São Paulo tem esses negócios de valet. Ele falou, eu sou valet no tal restaurante. Ele falou, legal. Ele disse assim, então, só que é o problema, o que eu quero confessar é o seguinte, o que foi? Eu roubo moedas no carro do pessoal. O cara é diácono da igreja. É crente. Vocês estão comigo? Estão acompanhando? Aí o cara chega, eu vou lá pregar, ele fala assim, eu vou lá, tem um montão de moeda no carro, né? Eu mesmo deixo. Um montão de moeda no carro, tal, eu vou lá, olho e falo, se eu pegar 2 ou 3 reais aqui, ninguém vai perceber. Aí ele pega o dinheiro e coloca no bolso. Aí, e aí, pastor? Mas o senhor é ladrão, meu irmão. A Bíblia diz que o senhor não é do reino de Deus desse jeito. O senhor precisa parar com isso, falar com o pastor, tomar uma disciplina para ficar esperto. E ver como é que faz. E eu disse, então, pastor, só que é o seguinte, é com esse dinheiro que eu compro leite para o meu filho. Me corta o coração falar isso. Me corta o coração falar isso. Que ele deve ganhar lá, sei lá, não sei quanto é um salário mínimo, que seja 1.000, ele ganha R$1.000, mas tem 3, 4 filhos, não sei o quê, paga aluguel, como é que vive? E aí ele disse assim, com esse dinheiro, no fim do mês, dá lá R$50, esse dinheiro eu compro de leite. Isso chama racionalização. Tipo, já que eu estou precisando, roubar não é tão errado assim, porque eu estou roubando para uma boa, ou por uma boa causa. Então, aí ele fechou. Por que eu estou falando disso? Porque sucesso não resolve. Ele diz assim, pastor, eu falei um monte com ele chorou muito, porque eu vi que ele nunca tinha contado isso para ninguém, eu percebi isso. Ele soluçava conversando comigo, o cara está de paletó, gravata, com a Bíblia embaixo do braço, ele que estava a porta, ele que fechava a porta da igreja. E aí, coloquei a mão nele e falei, vamos orar, o senhor vai ter força para confessar isso para o seu pastor, vamos tratar isso aí junto, não sei o que, tal, estamos juntos nessa história e tal. Quando terminou a nossa conversa e tal, ele disse assim, pastor, mas eu só quero que o senhor saiba o seguinte, eu faço isso, mas eu estou prestando um concurso, eu acho que eu vou passar. E se eu prestar esse concurso, eu vou ganhar X. E se eu ganhar X, eu não vou mais precisar fazer isso. Dá dó. Mas não é verdade. Não é verdade. Porque desviar essas moedas de onde ele desviava não é um problema de pobreza, é um problema de caráter.
E o sucesso não resolve pecados. Você pode ganhar na Mega Sena. O sucesso nunca resolve. Se você não conseguir resolver durante as crises, em que os sintomas aparecem com mais voracidade, são mais vorazes, durante o sucesso é que você não conseguirá. Mais ainda, você não vai perceber a necessidade de tratar isso durante o sucesso. Porque você está com a tua mulher. Porque você está com o teu marido. Porque ninguém desconfia. Porque aquele pecado se torna parte de você. Não sei se estou me fazendo entender. Um homem que sempre deu o seu jeitinho, vou passar na mão igual esse rapaz, para resolver as coisas. Se ele crescer, os delitos também crescerão. Se ele crescer, o jeitinho também vai crescer. Dias atrás, eu fui pregar numa igreja da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, na sede da Praça da Sé, lá em São Paulo. Agora não chama mais Praça da Sé. Como é que chama a igreja? Que era do Adilson Rossi, Moca. Era uma festa, não sei das coisas, uma festona da igreja, eu era o pregador, fui. Quando terminou o culto, eu estava indo embora, porque eu fui sozinho, a Vanessa ficou na igreja nossa, e aí terminou o culto, eu indo para o carro, Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Uma irmã segurou minha mão e não soltou. Eu, Pai do Senhor, fui para outra, minha mão ficou para trás. Pois não, minha irmã. Ela olhou para mim e falou assim, o senhor lembra de mim? Eu sou péssimo, não faça essa pergunta. Não, por favor. É melhor já contando. Fala, ó, eu sou fulano, filho de Beltrano e tal. Aí eu fiquei olhando, porque eu tá na Assembleia de Deus do Belém, lá na Moca. Eu fico pensando, da onde que eu tenho que lembrar dessa pessoa? Não é? Então, eu fiquei olhando bem para ela, pensando, da onde que é essa barbaridade? E agora? E aí olhando, de mim e dela, uma moça. Aí eu fiquei olhando da moça, na moça. Eu falei, irmã, eu não... Desculpa, não. Da onde eu tenho que lembrar? Me ajuda e me facilita. O senhor conhece o Silvestre? Esse nome não é comum. Um cara chamado Silvestre. O Silvestre, ele era um cara do meio editorial que atingiu muito sucesso numa editora teológica acadêmica, extremamente alta crítica da academia teológica. Livros de 2.000 páginas, livros não sei o que lá, formas e exigências do Novo Testamento, não sei o que, Cristo na teologia de Paulo, tal. E aí eu fiz muita amizade com esse cara. E esse cara tinha afastado-se da fé e se desviou. Veja só. E eu falei, é verdade, o Silvestre, ela era a esposa dele. Meu Deus, cadê o Silvestre? Nunca mais eu ouvi, a gente ficou amigo. Ele morava no condomínio que eu morava. E aí eu disse assim, cadê? Quantos anos? Faziam 7 anos que eu não o via. E ele disse assim, ele está preso. Eu falei, está o quê? Preso. E aí, com o tempo, alguns meses depois, ele me ligou, tinha saído. Falou, vamos tomar um café? Eu digo, vamos. Esses dias atrás foi o café. Eu estava num lugar trocando o óleo da minha moto, e ele disse assim, vamos tomar um café? Eu falei, vamos. E aí fomos lá tomar um café, o cara no semiaberto, não sei o que e tal. Eu falei, Silvestre, como é que você entrou nessa? A desonestidade não se resolve com sucesso. Porque quanto mais sucesso você tem, maior são os níveis de desonestidade. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Então o sucesso e a realização podem até disfarçar a índole da pessoa. O que torna a conversão pior ainda. Mais difícil ainda. Porque quando o pecado é encoberto, ele se torna um hábito seguro. Ninguém desconfia. Ninguém vai ver. Eu estou acima de qualquer suspeita. Ninguém que olha para mim acredita. Então, está tranquilo para mim. Muitos maridos escondem uma realidade nojenta e podre. Muitos. Muitas esposas escondem vícios antigos. Muitos crentes, muitos cristãos, estão secretamente criando monstros dentro do armário, jogando sujeira para baixo do tapete. Muitos filhos estão criando demônios, às suas imagens, conforme as suas próprias semelhanças, que o dominarão o seu caráter. Aliás, já dominou o caráter deles, porque senão não precisava esconder. Tudo isso porque as pessoas acreditam que, se tudo está visualmente bem,
Então esse mal não precisa ser exposto. Essa situação não precisa ser trabalhada, porque tudo está bem, está tudo certo. Maravilha, ninguém vai descobrir, ninguém vai desconfiar. Uma vez, eu fui convidado para dar uma entrevista. E aí era uma entrevista, e essa entrevista era num restaurante. No restaurante ia ser a gravação de um programa de TV. E aí eu fiquei de manhã, falei assim, bom, aí eles disseram, pode trazer a sua família, era uma churrascaria legal, vocês vão comer, e é por conta lá da TV, não sei o que, tal. Falei, Vanessa, à noite a boca é livre. Tem churrascaria, não sei o que, tal, beleza. E aí, chegando no escritório da faculdade de teologia para trabalhar de manhã, eu passei naquela banca de pastel que uma vez eu levei o pastor Marcelo e mandei 2. Lá em São Paulo, não sei quem já comeu pastel de feira de São Paulo, mas vale a pena. E lá tem um pastel normal e tem uns que é de adulto, desse tamanho assim. Não sei se o Marcelo, foi desse que o Marcelo viu, assim que é profissional mesmo. E eu comi 2 desses. Falei, só vou comer à noite, não vou nem almoçar. Irmão, comi o pastel e já saí passando mal. Eu fiquei passando mal a tarde toda. Fui para o programa de rádio ruim, suando, passando mal. E, meu Deus, foi muito difícil. Foi chegando a noite, vai encurtar a conversa. Cheguei lá à noite na tal da entrevista, no restaurante. Chegamos lá, sentei, eu não aguentava ver comida. Obrigado, Mila. Eu não aguentava ver comida. E aí, a mesa colocada e os garçons servindo, aí a Vanessa pegou o prato, foi lá, colocou a salada, não sei o que e tal, e eu não aguentando ver, nossa, tira daqui, eu não aguento, sabe aquele que ficou grande dentro do meu estômago e tal, se revirando, eu queria vomitar, e eu odeio vomitar, bom, acho que ninguém gosta, mas eu estava muito ruim, com ânsia de vômito mesmo, mas muito ruim, suando assim, passava, e de paletó, tal, apresentável, né, para a entrevista. Daqui a pouco chegou o entrevistador lá, o rapaz do programa. Oi, pastor, tudo bem? Está sendo bem servido? Ô, meu irmão, maravilha, tá tudo certo aqui e tal. E eu com o paletó, não sei o que, vai fazer maquiagem lá, não sei o que tal, que tem que passar um pó para não ter brilho, não sei o que tal. Tudo bem, vamos lá e tal. Quem olhava para mim, estava tudo certo. Mas por dentro, meu irmão, a coisa estava feia. E aí eu falei para Vanessa, eu não vou aguentar, eu vou vomitar na hora desse... Do jeito que eu sou, eu falei assim, a hora que o cara começar a ligar a câmera, que aquela luz assim na gente, eu falei, não vai dar certo. Ela falou, você tenta vomitar. Tenta ir no banheiro. Não consegui. Aí eu saí lá fora. A Vanessa almoçando, jantando lá com o pessoal e tal. Eu saí lá fora da churrascaria, tem uma avenidona, tem aquelas avenidas de canteiro no meio, sentei num banco daquele, e fiquei, irmão, mas eu vomitei. Eu nunca tinha vomitado aquele tanto, umas 10 vezes. Aí quando terminou, passei numa farmácia, já comprei aquelas valdas de mastigar, comi uns 5 na boca, mastigando. Porque quando você está ruim do estômago, você vomitou, acabou. Né? Não sei se vocês já passaram por isso aí. Você vomitou, fica normal. Voltei para o restaurante, na hora de gravar a entrevista. Está aqui, pastor César, não sei o que, da teologia, blá, blá, blá. Beleza, fiz a entrevista, deu tudo certo. Por que eu estou falando esse testemunho nojento? Porque tem coisa que se você não vomitar, tem sujeira que não dá para digerir, que se você não colocar para fora, não vai funcionar. A sua vida não vai fluir. O Espírito Santo não vai trabalhar. Tem sujeira que a gente tem que se livrar dela e não engolir. E esse é o tipo de sujeira que o sucesso não consegue tapar. Esse é o tipo de sujeira que o dinheiro não resolve. Esse é o tipo de sujeira que um carro novo não resolve. Que uma roupa nova, uma empresa nova não resolve. Como é que o Davi sai do patamar que nós começamos a perceber para um homem completamente dominado pelo Espírito Santo, segundo o coração de Deus? Primeiro, o Davi entendeu que o sucesso não resolve o pecado. Amém, irmãos? Segundo, cuidado para que o amor de Deus não confunda você. Não deixe o amor de Deus confundir você. Porque Deus é amor.
Amém? Ele é amor. Na essência, Deus é amor. Mas isso é um perigo. Porque isso pode confundir você. Você pode achar que, como Deus é amor, Ele vai fazer uma exceção só para você. Eu sei que lá está escrito que o adúltero não é do reino, mas no meu caso, Deus me ama tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto, que na última hora Ele vai olhar e falar assim: você, entra no gozo do teu Senhor. Ele não vai fazer isso. Deus não tratará você diferente da palavra que Ele já disse. Não tratará. Então tome cuidado para que o amor de Deus não confunda você, isso mesmo. Hoje, em um ambiente de culto, o esquema é paparicar homens. As músicas são para isso. Você vai vencer, você vai vencer, você vai triunfar, você nasceu para vencer, você não sei o que lá. Os pregadores fazem isso o tempo todo. Porque o mar vai abrir e Deus vai te dar a sua vitória, porque não sei o quê. É tudo para levantar a autoestima. As pregações são feitas para massagear egos de homens. E nessa ambiência nós corremos o risco de nos esquecer de uma coisa muito importante. Eu sou só um pecador. Você é só um pecador, meu irmão. Você é só uma pecadora, meu irmão. E a nossa natureza é caída e a nossa tendência é para o mal. De vez em quando, aliás, de vez em sempre, é bom você dar uma lida em Romanos, capítulo de número 3. Abra aí, por favor. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 3. Pode ser do versículo de número 10 em diante. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há um que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. Sua garganta é sepulcro aberto. As suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar o sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. Não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Nós somos isso. O homem é isso aí. Pastor, mas Deus não me ama? Sim, Deus ama você. Mas não deixe que o amor de Deus confunda você, porque Deus ama você, mas não abre exceções. Tem gente que acha que se ele orar bonitinho, se ele cantar bonitinho, aí Deus lá do céu vai olhar e falar assim: que bonitinho, vou salvar. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, meu irmão. Os nossos dotes não enganam Deus. Os nossos truques não enfeitiçam Deus. Você faz um negócio que só você sabe fazer na igreja. Isso é legal, a igreja fica dependendo de você. O ministério de louvor está na sua mão. Porque se você parar, porque não sei o que lá, isso com Deus não cola. Isso é para a igreja. A gente fica na sua mão, mas aí Deus não. Então não deixe que o amor de Deus confunda você. Não deixe que o amor de Deus por você te confunda sobre quem você realmente é. Você é só, apenas, tão somente um miserável pecador carente da graça de Deus. Nada mais. Eu sou isso. Você é isso. Nós somos isso. Não deixe. Pastor, mas o que isso tem a ver com o texto que o senhor leu? Tudo. O salmista Davi, quando ele desce o degrau, que ele estava de rei, de majestade, de monarca, o nível de presidência, de tudo isso, quando ele tira a coroa, tira a capa de rei, tira o cetro e desce a escada. A escada que ele desce não é só física. Ele está descendo degraus de honra. Ele está deixando a sua honra. Ele está deixando a sua glória. Ele está deixando sua majestade. Ele está deixando sua moral. Ele está se abaixando na sua humildade. Se humilhando. E quando ele ora o Salmo 51, contra ti somente pequei. Eu fiz o que era mal diante dos seus olhos. Abre aí, Salmo 51, versículo de número 3.
Eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Versículo 6. Senhor, eu sei que o Senhor ama a verdade no íntimo. Veja aqui esse versículo. Eu sei que tu amas a verdade no íntimo. Esse texto, no texto original, no hebraico, o Senhor ama a verdade dentro de mim. Não é a verdade na boca. Não é a verdade na música. Não é a verdade na conversa. Não é a verdade no culto. Que você, Senhor, tu és bom e tua fidelidade dura até não sei que hora. Não sei que hora. É legal isso aí. Mas Davi está dizendo, o Senhor gosta da verdade no íntimo. Lá dentro. Aonde o pastor não vê. Aonde o ministério não audita. Onde as pessoas não enxergam, onde a lupa, o detector, por mais avançado que seja, não detecta, não alcança, não vê, não acusa. O Senhor não quer a verdade na minha boca apenas. O Senhor não quer a verdade nos meus salmos. O Senhor não quer a verdade no meu louvor. O Senhor ama a verdade no íntimo, lá dentro de mim. E para o Davi assumir isso, ele teve de descer no último degrau da honra. No último degrau. É lá que você pode ser verdadeiro. Sem títulos. Sem dinheiro. Sem posição. Sem ninguém do seu lado. Porque o Davi, ele pecou com a mulher. Ele aprontou com a Betseba. E depois de aprontar, ele fez um monte de rolo para tentar esconder esse pecado. Porque a mulher ficou grávida. Deu ruim para o Davi. A mulher ficou grávida. E quando a mulher ficou grávida, ele diz assim, ferrou. Já sei. Cadê o marido dessa mulher? Está lutando por você na batalha. Traz esse cara. Fala que eu dei folga para ele. Dá folga para esse cara, ele vai vir para casa, o cara está não sei quantos dias alongado na guerra. O que ele quer? Ele quer a mulher, ele quer fazer sexo, ele quer namorar. Ele vai ficar um fim de semana que ele ficar dentro de casa, beleza. Ele ficou com ela, está na Bíblia isso aí, tá, irmão? Não estou inventando não. Está aí no texto, 2 Samuel 11. Ele vai voltar para casa, vai ficar com ela, passar um fim de semana, a mulher está grávida, é dele. Isso aí está tudo certo, resolveu. Isso é o Davi. O Davi nosso aí da Bíblia, do salmista e tal. Resolveu. Aí, Davi está dormindo, no outro dia cedo ele acorda, quando ele vai sair, o cara está na porta do palácio de Davi. O Davi diz, mas o senhor não é Urias? Mas não te deram folga? Eu fiquei sabendo que parece que o senhor ia ter folga, não sei o que lá. Olha a conversa. Por que o senhor não foi embora para sua casa? Ele disse assim, ei, nós estamos em guerra. No momento de guerra, o palácio é um alvo. Eu sou um soldado. Eu vou proteger o senhor. Estou aqui. Conta comigo. Não fui para casa. Mas você não foi para casa? Não, nem vou. Davi falou, Davi enfiou a mão no bolso, pegou um bolo de dinheiro. Davi é milionário. Ele é rico. Ele é dono de tudo aí, de ouro, não sei o quê. Enfiou a mão no bolso, pegou um bolo de dinheiro, chamou um soldado e falou, pega esse cara, leva ele para uma boate, para um, sei lá, um boteco, um negócio que tem mulher, que tem bebida, que tem, enche a cara desse cara. A hora que ele ficar bêbado igual um gambá, que ele não aguentar mais andar, você pega esse cara, leva ele, joga em cima da cama da mulher. Porque aí, se ele lembrar, se não lembrar, se a mulher está grávida, é dele, dormiu lá, tá bom. O cara não foi. O cara ficou na porta da casa do Davi. Um rolo da bexiga. A mulher tem um filho. O filho morre. Uma desgraça só. E o Davi, antes disso, quando o Davi viu que não dava, o cara não ia para a guerra, ficava protegendo o Davi. E o Davi falou, não vai ter jeito, vou ter que apagar esse cara. E o Davi mandou uma carta para o capitão, falou para o capitão, coloca o Urias no primeiro, no fronte da batalha. Que é onde o cara não escapa. E aí, o cara entendeu a ordem de Davi, esse cara vem para a batalha, mas não volta. E aí não voltou mesmo. O Davi leva a culpa desse cara aí. Leva o sangue desse cara nas suas mãos. E aí, irmãos, para a gente encerrar,
O Davi segurou essa bronca 1 ano. O menino morreu, o cara morreu na guerra. A mulher apareceu grávida. Como o cara morreu, a mulher apareceu grávida, para o Davi tá bom. Certo? O menino morreu. Ela perdeu o bebê. E em 1 ano, o Davi continuou com a panca de rei. Tudo certo. Eu sou o monarca. Toca música quando eu passo. Todo mundo baixa a cabeça, bate continência, está tudo certo. Aí um dia chegou o Natan e ligou o ventilador na farofa do Davi. O Natan chegou e falou: quero conversar com o senhor. Ele falou: pois não. E o Davi disse assim, e o Natan disse assim: é o seguinte, não é uma demanda só aí. O caso não é tão difícil. Qual é o caso? Não, o caso é que tem um cara que tem uma ovelha só. Ela mora dentro da casa dele. Ela dorme na cama com as crianças. Ela tem uma fitinha vermelha no pescoço e tem nome. Ela tem uma madeira. É o bichinho de estimação daquela casa. Davi disse, certo. E aí, na cerca dessa casa, é uma fazenda. E o cara é um criador de ovelha de corte. Ele tem milhares de ovelhas para vender. Para a indústria da carne, da lã e tudo isso. E esse cara, esse milionário, esse latifundiário, ele recebeu uma visita importante. Ele, com mão de vaca, não quis pegar uma qualquer das ovelhas do curral e matar, e servir, fazer um churrasco, alguma coisa. E ele foi lá e pegou a única ovelhinha que o cara tinha, que tinha nome, que tinha fitinha no pescoço, que as crianças dormiam com ela, que ela era um animal de estimação da casa. Ele pegou aquela ovelha e mandou matar a ovelha. Mandou matar a ovelha e fez na panela. O Davi, porque o Davi era um cara que tinha um senso de justiça muito aguçado, a gente vai ver isso no texto. O Davi ficou louco. O Davi deu um tapa na mesa e disse assim: esse cara é um miserável. Onde já se viu? Só tinha uma ovelha, só tinha uma ovelha. Ela tinha nome, tinha nome. Dormia no quarto das crianças, dormia no quarto das crianças. Tinha cama, tinha cama. Esse cara é um miserável. Como é que um cara faz um negócio desse? Era um animal de estimação. O cara só tinha essa. E ele tinha todas, quantos ele quisesse. Olha, esse cara ele vai ter que restituir quadruplicadamente. E mesmo assim, não vai pagar o estrago que ele fez emocionalmente na vida daqueles filhos, daquela criança, não sei o quê. Quando Davi estava promulgando a sentença, o Natan deu um tapa na mesa, mais alto do que o tapa de Davi. E pôs o dedo no nariz de Davi e disse assim: o senhor é esse homem. Esse homem é você. Mas Davi olhou e disse: mas como assim? Porque você podia ter as mulheres do reino que você quisesse, e você foi pegar a mulher do cara, que ele amava essa mulher. Ele casou com ela, lá no sacerdote. Ele deu a ela um sobrenome, uma casa, um endereço. E você foi lá mexer na mulher do cara, mandou matar o cara. Esse homem é você, Davi. A casa caiu. Você aprontou, você é um adúltero. Isso nos leva ao terceiro e último ponto. O que salvou Davi foi um arrependimento genuíno. Arrependimento genuíno. Quando ele ouviu isso, ele se esqueceu que ele era o rei. E se lembrou que ele era um pecador miserável. Ele se esqueceu que ele era rico. E se lembrou que ele era um miserável. Ele se esqueceu que ele tinha poder. E ele caiu de joelhos no chão. Bateu os joelhos no chão fazendo barulho. Porque quando o assunto é libertação, não adianta você ser uma pessoa importante. Isso não resolve. Não adianta ter dinheiro. Isso não resolve. Não adianta ser conhecido ou reconhecido, porque isso só atrapalha. Isso não resolve. E o Davi descobriu que ele precisava da verdade no íntimo e não na conversa e não nas letras de salmos. E para alcançar esse nível de conversão, ele deveria descer
no último degrau da honra, no último degrau da dignidade. Porque nós somos pessoas muito preocupadas demais com a nossa honra. E se descobrirem, vai ficar feio para mim. É melhor ficar feio para você aqui do que no último dia. Porque se ficar feio no último dia, lá não tem disciplina, lá não tem pastor, lá não tem puxão de orelha, lá só tem o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Então, se você precisava ouvir essa palavra, você precisa descer no andar de baixo. E no andar de baixo, títulos não importam. No andar de baixo, conta bancária não interessa. No andar de baixo, o endereço, se o seu bairro nessa cidade é nobre ou é pobre, não importa. No último degrau da honra, a opinião das pessoas não importa. No último degrau da honra, o que importa é você ter um coração puro e sincero diante de Deus. É por isso que no Salmo 51, versículo 16, o salmista Davi diz assim: Senhor, eu sei que o Senhor não se compraz em sacrifícios, senão eu te dava. Sabe o que Davi está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: quem paga a folha, quem faz a folha de pagamento do sacerdote sou eu. Se o problema for sacrifício, eu estalo o dedo, falo, 1000 bois. Eu quero 1000 bois agora para sacrificar ao Senhor. Vai vir 1000 bois. E vai ter música. E vai ter salmo. E vai ter aplausos. E vai ter serviço para o sacerdote. E vai sobrar para levita. E vai ser feriado em Jerusalém. E tudo isso. O Davi disse: mas não é isso que o Senhor espera de mim. Eu sei que tu não te agradas de sacrifício, senão eu te dava. Eu sei que o Senhor não se agrada de, eu vou ficar falando em línguas, senão isso é fácil. Isso é fácil. Sacrifício é fácil. Holocausto é fácil. Versículo 17: sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. E para ter um espírito quebrantado, você precisa estar no último degrau.